paz, seja muito bem-vindo ao nosso 29º dia com Provérbios. Queridos, nós já estamos aqui na reta final do nosso estudo, das aplicações da Palavra de Deus, para que a gente possa alcançar a sabedoria que vem do alto. E hoje, o capítulo 29, ele começa falando conosco sobre ouvir disciplina e sobre algo que é terrível, mas que se faz presente na vida de muitos nós, que é a rebeldia. Olhe só como inicia o capítulo 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os homens honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Irmãos, a palavra aqui em Provérbios, ela vem mais uma vez trazer um alerta para a gente, né? A gente se depara várias vezes em Provérbios com assuntos que são novamente mencionados, tratados e ali enfatizados para que a gente de fato dê atenção a eles. E aqui no capítulo 29, logo no início, Salomão ele vai tratar mais uma vez sobre o poder da disciplina e como a rebeldia é algo perigoso. Nossa consciência de bondade muitas vezes está associada à permissividade. Se Deus é bom, ele permite que eu faça tudo o que eu quero. Se Deus é bom, ele entende as minhas vontades. Se Deus é bom, ele deixa que eu haja de acordo com o que eu quero ou que eu me satisfaça o tempo todo. A bondade verdadeira ela não vai estar associada à permissividade, a essa ideia, né, de que se pode fazer tudo da forma que quer, a hora que quer. Mas não, a bondade de Deus ela se revela também nas nossas vidas através do cuidado e do zelo que ele tem por nós. A Bíblia fala em Hebreus que Deus, como Pai, ele é um Pai que ama, mas ele corrige. E se o Senhor nos corrige é porque somos filhos. Se ele deixa de nos corrigir, nós não somos filhos, somos bastardos. Então, querido, uma coisa que tem que ficar muito clara no nosso coração: permissividade não é sinônimo de bondade. A verdadeira bondade se manifesta com zelo, cuidado, com observância. A gente tem vontade de fazer muitas coisas que no momento ali parecem ser boas, parecem ser necessárias, mas ao passar do tempo, a gente se depara e começa a compreender: nossa, ainda bem que eu não fiz isso. Ainda bem que eu não fui por esse caminho. Olha, que bom que eu não tomei essa decisão. Porque se eu tivesse tomado essa decisão, olha o que poderia ter acontecido comigo. E o Senhor, com a visão que Ele tem, a amplitude, né, do que Ele enxerga, do ontem, do hoje, do amanhã, tudo diante dos seus olhos, Ele bem sabe o que é melhor para nós. Por isso que a palavra lá em Hebreus vai dizer assim para a gente, Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provação do deserto. No dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Uma das características que o povo de Israel, né, demonstrou na sua jornada e caminhada com Deus, no deserto, nos feitos que o Senhor realizava sobre a vida deles, é que eles tinham um coração endurecido. Algumas traduções da Bíblia vai falar: não endureçais a vossa cerviz, não endureçais o vosso coração. Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente? É que muitas vezes a voz que Deus vai direcionar ao nosso coração não vai ser favorável ao que está aqui sendo alimentado, à vontade que já existe. E nesse momento, nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração que realmente aceita a correção do Senhor, que ainda que não seja agradável, consegue se submeter. Não é fácil, irmão, se submeter à vontade de Deus. Não é tão simples você se sujeitar a fazer algo que você não quer, ou você deixar de fazer algo que quer. Não é um processo simples, mas é um processo de amadurecimento, sabe? Pessoas maduras conseguem discernir entre o bem e o mal. Pessoas maduras conseguem abandonar aquilo que elas já entenderam que é nocivo para a vida delas. Pessoas maduras conseguem ouvir bons conselhos, conseguem ponderar sobre aquilo que é dito a elas. Então, querido, siga esse caminho, ouça o Senhor e obedeça ao Senhor. O versículo de número 3 ainda vai tratar um pouco mais de disciplina. Eu quero parar um pouquinho aqui para falar com você.
Olha só o que está escrito. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Essa palavra aqui é uma palavra muito dura, muito forte, mas eu quero que você se atente ao que está escrito ali. Quem anda com a prostituta desperdiça tudo o que tem. Tem um contraste muito forte aqui entre aquele que acata, né, palavras de sabedoria, a disciplina e as praticas. Ele vai trazer orgulho à sua casa, à sua família, aos que estão à sua volta, aqueles que fazem parte da sua vida. Ele vai trazer grande orgulho. Mas, todavia, aquele que anda com prostitutas, ele vai desperdiçar tudo que tem. Entenda uma coisa, aqui quando o provérbio está falando sobre prostituta, ele não está falando apenas da imoralidade sexual, mas ele está falando de uma vida libertina. Lá em Coríntios, a Bíblia diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, mas não usem a liberdade para dar lugar à carne. Essa palavra ela nos mostra que uma liberdade saudável é uma liberdade usada com sabedoria, ponderando, colocando limites, sabendo, né, o que deve e o que não deve ser feito. Poder, a gente pode fazer o que quiser, mas tudo que nós fizermos vai trazer algum tipo de consequência. E a libertinagem é esse uso desenfreado da liberdade, onde nós agimos, onde nós fazemos, sem medir consequências, sem pensar no amanhã. Aqui, a palavra que Salomão usa, falando de prostitutas, ele está falando, olha, é usar o que você tem de maneira leviana, é você não medir consequências, é você estar nos lugares errados com um comportamento que já é reprovado por Deus. Sabe, meu irmão, a gente às vezes compartilha a palavra e a gente traz, né, certos ensinos que a própria Bíblia nos dá e a gente fica, nossa, que palavra poderosa. Será que eu já não sabia que eu não deveria fazer isso? O Senhor nos traz alertas, mas muitas vezes esses alertas são de coisas que nós já conhecemos, porque o pecado que está ao nosso redor, está diante de nós, essa libertinagem, essa falta de zelo com a palavra e com a disciplina, são coisas que a maioria de nós já conhecemos e já entendemos que não deveriam fazer parte da nossa vida. Já compreendemos que não deveríamos mais ter esse desejo, nem associar isso aos nossos sonhos e planos. Porém, todavia, entretanto, a gente muitas vezes ignora. E o que o Senhor faz? Ele volta a usar a sua palavra para nos alertar, para nos despertar e nos retomar a consciência de como viver de acordo com a vontade dele. Por isso, meu irmão, seja livre em Cristo. Experimente a vida de Deus para você, mas experimente isso com sobriedade. Use essa vida com sabedoria para que você possa alcançar o verdadeiro favor que vem das mãos de Deus. Eu quero ler com você três versículos. Eu falei três, fiz quatro aqui, né? Faltei aula de matemática. Mas eu quero ler 3 versículos aqui com você. O versículo de número 4, o versículo de número 12 e o versículo de número 14 do capítulo 29. Diz assim, ó, o 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Versículo de número 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. E agora o versículo 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Algumas traduções vão falar sobre suborno, o rei que governa aceitando suborno. Mas o que eu quero atentar com você nesse momento é essa palavra aqui. Essa palavra aqui vai falar sobre justiça e integridade. Vai falar sobre uma liderança, sabe, sólida, uma liderança, né, pautada na justiça. E por que eu e você precisamos parar para pensar sobre isso? Talvez você está na sua casa e você fala assim, olha, mas eu não sou líder de nada, eu não tenho família ainda, eu não sou um político, eu não sou chefe, eu sou uma pessoa comum. Mas a Bíblia nos coloca aqui na terra, servos de Deus, aqueles que temem ao Senhor, como embaixadores de Cristo, como peregrinos nesse lugar, como aqueles que representam o reino de Deus nessa terra. Essa palavra aqui, de uma forma mais simplificada, ela fala sobre corrupção, justiça e corrupção. E aonde que a corrupção nasce? A corrupção ela nasce no nosso coração. A corrupção não nasce nos grandes governos, nas grandes lideranças,
mas ela nasce no coração do homem. Tiago, ele vai falar assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas, as contendas, as divisões que há no meio de vocês? Será que não vem dos vossos corações, dos desejos maus dos vossos corações? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos vossos desejos, nas vossas vontades. Querido, uma coisa que eu e você precisamos entender é que se nós queremos ver uma mudança real, nós temos que começar a julgar os nossos próprios comportamentos. Eu nunca fui muito interessado por política, mas a gente vai crescendo e vai entendendo que a gente precisa dar um pouco mais de atenção a essas coisas. E as últimas eleições que nós tivemos, né, nos últimos 8 anos aí, 10 anos, a gente percebe que o Brasil ele tomou, né, um, um, uma realidade muito calorosa. Muita coisa ficou agitada no meio da nação, a nação teve grandes divisões, grandes discussões, e a gente sempre coloca, né, essas grandes figuras, né, os presidentes ali, para serem julgados, para serem, né, avaliados pelo povo, e um fala ele é corrupto, ele é sujo, o outro não, esse rouba, esse não rouba, enfim. Eu não quero aqui falar de quem é justo, de quem é injusto, no termo dos presidentes, nem falar da direita ou da esquerda, mas eu quero falar de você. Porque quando nós falamos de corrupção, entenda, a corrupção ela começa em atos pequenos. A Bíblia diz, né, que aquele que é fiel no pouco também vai ser fiel no muito, né? Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Deus ele vai provar o nosso coração constantemente. E às vezes, né, a gente pega padrões que estão bem distantes da gente, ou pessoas que estão bem abaixo da gente, no caso, pessoas muito mais corruptas, para nos colocarmos como injustos. A Bíblia vai nos mostrar que nós devemos ser semelhantes a Jesus. Devemos procurar esse padrão. O que Jesus faria? Como Jesus agiria? Como Jesus tomaria essa decisão? É assim que nós devemos caminhar. Porque quando há um governo justo, o povo prospera. Entenda uma coisa: se você buscar andar em justiça com o Senhor, se você buscar andar em retidão, querido, certamente a bênção de Deus vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Não só você, mas aqueles que estão à sua volta serão abençoados. Serão ali também guardados pelo Senhor e experimentarão desse cuidado maravilhoso de Deus. Se nós queremos terminar esse ano bem e iniciar o próximo de uma maneira ainda melhor, precisamos estar atentos aos princípios da palavra de Deus, para que a gente possa, de fato, alcançar a bênção que Deus tem para nós. Provérbios 29 também vai tratar com a gente sobre autocontrole. Em outras palavras, né, domínio próprio, que é um dom do Espírito Santo, um fruto do Espírito. O verso 22 e 23 fala um pouco sobre isso. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Contendas, facções, dissensões, divisões, nada disso é do Senhor. Nada disso pertence ao nosso Deus. Nada disso agrada o coração do nosso Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, eu via muita gente... Eu nasci na periferia, tá? Espero que você me entenda. E é muito comum a gente ver briga nesse tipo de ambiente. Pessoas acaloradas. E existe uma frase, né, que eu ouvi muitas vezes. Eu acho que até já falei. Eu não levo desaforo para casa. Sei que muitas vezes, né, a gente se sente envergonhado de ver alguém tratando a gente mal ou, né, agindo com estupidez e arrogância. E o nosso desejo, o desejo da nossa alma ali é reagir. O desejo da nossa alma é retribuir na mesma moeda, é poder mostrar, não, calma aí, ei, eu não estou morto, eu posso fazer alguma coisa. Só que no reino de Deus, o processo é inverso. A Bíblia fala que os filhos de Deus, eles são pacificadores. Mateus capítulo 5 diz isso, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso não quer dizer que você não vai sentir ira, que você não vai sentir raiva, que não vai, sabe, ter um nervosismo ali dentro do seu coração. Mas, todavia, quando esse tipo de sentimento vier, o Espírito Santo que está em você, ele te dá poder para resistir. Ele te dá poder para se controlar. O seu corpo te pertence e você tem controle sobre ele, tem controle sobre suas emoções. Talvez, né, você já tenha errado no passado, entrado em discussões e brigas desnecessárias, mas o Senhor nos dá a oportunidade, através da sua palavra, de podermos trilhar um caminho de paz, um caminho de fugir dessas atitudes que são
de fato vergonhosas, que geram humilhação, que geram constrangimento. Como é bom a pessoa que tem domínio próprio, que está ali diante de uma discussão, mas consegue manter o controle. E o meu desejo, sabe, é que você possa também viver isso. Que você possa, né, ao decorrer, findar desse ano, faltam apenas 3 dias para o ano terminar, e o início do próximo você possa viver em uma nova perspectiva, fugindo de discussões, de brigas e vivendo debaixo da santa paz de Deus. E para encerrar o capítulo 29, eu quero falar um pouco sobre como nós devemos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. O versículo de número 25 diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Versículo 26. Muitos buscam o favor do governante, mas é do Senhor que vem a justiça. Sei que talvez você esteja entrando no próximo ano aí cheio de expectativas, né? Parcerias, negócios que você fez com pessoas, acordos, alianças, mas eu quero te dar um conselho muito importante. E isso não quer dizer que você não deva fazer aliança com outras pessoas, que você não deva dar voto de confiança a outras pessoas. A gente precisa fazer isso na vida. É impossível você viver uma vida sem, né, estar se relacionando ali, fazendo acordo com os outros. Mas eu estou falando a respeito de onde estará o seu coração. E o seu coração, ele precisa estar em Deus. O seu coração precisa descansar em Deus. Porque às vezes essa confiança excessiva, né, no que o outro pode fazer, no que aquele que está exercendo uma posição de autoridade pode fazer, pode gerar grande frustração na gente. Você viu o que está escrito aqui? Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. A nossa verdadeira segurança está em Deus. Sabe, uma pessoa que quer o seu bem, uma pessoa que quer realmente te ver crescer, te ver prosperar, que quer ver você experimentar o melhor, é Deus. Deus quer isso para a sua vida. O homem, ele pode desejar, só que o homem, ele muda o temperamento, ele muda de decisão, ele muda de perspectiva. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer, uma hora está animado, outra hora está desanimado, mas o Senhor não tem variação. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E para isso, querido, eu quero te encorajar. Confie mais no Senhor, descanse mais no Senhor, coloque os seus planos, desejos e vontades à disposição do Senhor, para que Ele cumpra todas as coisas no tempo certo. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe grandemente, que você continue trilhando esse caminho de sabedoria com o Senhor. Fique na paz e até o próximo dia com Provérbios.